Dando sequência na nossa novena, hoje, neste sétimo dia, né, da nossa novena, onde vamos simplesmente aprofundar naquilo que é o tema da festa: sou todo teu, ó Imaculada. E é interessante porque, enquanto eu estava preparando essa homilia, algo me fez recordar exatamente do evangelho que ouvimos hoje. Porque o grito, sou todo teu, Imaculada, que nós precisamos fazer todos os dias, não deixa de ser o mesmo clamor daqueles cegos. Porque não é só um querer pertencer a Nossa Senhora, é um querer se entregar. E hoje esse tema vai nos ensinar a aprofundar, inclusive, nesse evangelho. Esse é o tema da festa: pertencer a Jesus pelas mãos de Maria. E é isso que precisamos buscar na nossa vida, se quisermos encurtar o nosso caminho de santidade, termos mais facilidade, como vimos nas razões, onde que o caminho é mais curto e mais fácil, para que diante daquilo que o mundo vai nos oferecer, nós possamos fugir. Só que para pertencermos à Imaculada, temos algumas exigências. O tratado vai nos falar de duas exigências principais, porque podemos refletir na vida de santidade diante de tantos santos, mas quando percebemos o que faz o santo ser santo, é justamente esses dois pontos: o desapego de si e do mundo, o não ligar para aquilo que o mundo pensa, mas focar no agradar a Deus com a vida. E isso requer um desapego do mundo, e principalmente um desapego de si. Porque mesmo sem muitas vezes notarmos, nós sempre esperamos algo em troca, quando na verdade somos chamados a dar tudo para Deus e só aguardar a graça, nada mais do que a graça, não uma prosperidade, mas uma graça de salvação, porque foi isso que Ele nos prometeu. E é interessante continuarmos nesse discernimento do desapego de si e do mundo, porque é o ponto mais difícil. Porque quando pensamos no lançar-se nos braços de Cristo, que Nossa Senhora nos mostrou na sua vida de forma perfeita, nós precisamos entender que esse lançar nada mais é do que imitar Jesus de forma radical, sem pensar nas nossas vontades, nos nossos desejos, mas em agradar a Deus. Falando nisso, recordamos Santa Teresinha de forma bem clara. Não se importou se ia morrer cedo, o importante era fazer o amor de Deus conhecido. E é esse o chamado que o Senhor nos faz para sermos santos. Vamos enfrentar dificuldades? Não, Ele não disse que não teria. Mas precisamos entender que para a ressurreição é necessário passar pela agonia, é necessário passar pela flagelação, é necessário passar pela via sacra, é necessário passar pela cruz, morrer para o mundo para depois ressuscitar. O problema é que muitas vezes nós só queremos a ressurreição e achamos que buscar a santidade é só buscar a ressurreição. Mas não é isso. Ela vem depois. É a conclusão de uma entrega plena para Deus. Por isso, precisamos olhar para a nossa vida e compreender o quanto nós somos apegados a nós mesmos e ao mundo. Porque senão já era para estar todo mundo vivendo a santidade. Só que na nossa vida ainda existe muito julgamento, na nossa vida existe muita fofoquinha, na nossa vida existe muita prepotência, muito egoísmo. E isso nos impede de experimentar profundamente esse amor. É necessário nos desapegarmos disso.
e nos lançarmos na graça de Deus. Porque é na graça que a gente vai começar a desapegar. É reconhecer essa nossa fraqueza e deixar o nosso coração nas mãos de Deus. Deixa Ele fazer o que Ele desejar. Porque sabemos que nas mãos de Deus tudo ficará bom. E recorrendo ao Evangelho, nós percebemos naqueles dois homens um grito de desespero, um grito de ajuda. Tem piedade de nós, filho de Davi. Eles queriam algo, desejavam algo, estavam aflitos, porque de certa maneira o mundo não os ajudava, não os auxiliava. E olhava naquele homem, Jesus, filho de Davi, o único caminho de cura, de transformação. E hoje devemos nós também gritar para a mãe: sou todo teu, ó Imaculada. Num grito também de talvez um pouco desse desespero, não para que Ele tome conta do nosso coração, mas para que, ao dizermos a Maria que somos todo dela, ela possa nos ajudar a purificar esse desespero. E se é um grito de ajuda, que ela possa ser o nosso auxílio. Assim como ela verdadeiramente é a auxiliadora. E nos ajude a viver esse coração que busca ser imaculado, que busca ser puro, que busca ser terra aonde só Deus pisa, mais ninguém. É o desafio que nos é feito hoje. No tratado da verdadeira devoção, o santo São Luís Maria, ele vai nos recordar uma coisa importantíssima, e a gente precisa entender de uma vez por todas, porque quando o pecado desordena as nossas concupiscências, nós começamos a pensar que somos donos do nosso próprio umbigo, mas na verdade não somos. Fomos criados por Deus e só repousará nossa alma com tranquilidade quando estiver em Deus. E aí ele fala o seguinte: não pertencemos a nós mesmos, como afirma o apóstolo, mas inteiramente a Ele, como seus membros e escravos, que Ele resgatou com preço infinitamente alto, com preço de todo o seu sangue. Nós nos achamos donos de nós e não contribuímos com a própria ação de Cristo. Queremos olhar para a cruz de Cristo, achar ela muito bela, às vezes até solta uma lágrima de dor pelo que Cristo passou por nós, mas não somos capazes de sofrer uma dor por Cristo e ainda queremos nos dizer cristãos. Mas precisamos entender que a cruz é caminho. Se não tiver cruz, a gente não chega no céu. Me mostre alguém que chegou no céu sem passar pela cruz. Não tem. Todos passaremos pela cruz. E precisamos entender que essa passagem pela cruz não vai ser uma dor isolada. É isso que o Senhor quer também nos recordar. Quando pertencemos a Maria, nós temos, na verdade, um sirineu, e se podemos dizer, uma sirineia, porque é Maria e Jesus nos auxiliando a carregar essa cruz. O problema é que no sofrimento parece que o demônio vem colocar na nossa mente que nós estamos sós. E quer nos convencer, o seu sofrimento você está passando solitariamente, está vendo? Ninguém te visita, ninguém está rezando por você, ninguém isso, ninguém aquilo. E a gente se convence mais disso do que por um Deus que morreu na cruz por mim. Uma imagem que é verdadeira. E que recordamos todos os domingos esse santo sacrifício que o Senhor fez por nós. Então, precisamos de uma vez por todas ser convencidos, seja na alegria, seja na dor, não passamos sozinhos. O Senhor está conosco. Afinal de contas, também na agonia, Ele se sentiu só.
Mas quando ele olhou para o lado, ele viu que os seus apóstolos, antes de fugirem, ainda estavam ali com ele. Então, nem na dor passamos sozinhos. E precisamos entender isso porque não pertencemos a nós, pertencemos a Ele. E Ele disse que permaneceria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Nós acreditamos mais na palavra de Deus ou na palavra do demônio que é mentiroso? Que acreditemos na palavra de Deus, porque Ele permanece conosco, sim. E nesse não pertencer a nós mesmos, pertencendo a Deus, somos chamados a imitar Maria em tudo, porque imitando Maria, nós chegamos a Cristo e imitamos o próprio Senhor. Então, somos chamados a, nesse pertencimento, se sou todo teu, ó Imaculada, sou chamado a imitar Maria em todos os seus passos. Não basta falar de um amorzinho bonitinho, que nem o mundo tenta desenhar um Jesus muito amoroso, mas que esquece da renúncia, se esquece da cruz, se esquece do sofrimento e parece que pintam um Jesus somente de prosperidade. Que vem, sirva a Jesus, aceita Jesus na sua vida e pare de sofrer. Em momento nenhum ele disse isso. Então, precisamos entender que mais do que falar, precisamos ser cristãos. Mais do que falar do amor, precisamos viver o amor. Porque na medida que vivemos o amor, nós vamos entender que nenhum empecilho, nenhuma dificuldade, nenhuma atitude do outro contra nós vai ser maior do que o amor de Deus. E aí vai ser muito mais fácil dar o perdão. E aí vai ser muito mais fácil viver, talvez, numa mesma pastoral com aquela pessoa que eu nem me dou tão bem assim. E aí eu vou entender em Cristo que mesmo pela dor, eu sou chamado a amar a Deus sobre todas as coisas, sim, mas ao próximo também. Porque sem o próximo eu não me salvo. Sem o próximo eu permaneço na porta do céu, não entro. O próprio Senhor Jesus disse: quando fizerdes a um deles, é a mim que estáis fazendo. Imitar Maria, eu chego ao Cristo, de amar aqueles que Cristo amou, eu chego à atitude de Cristo maior de perdão na cruz, aonde que diante de todos os seus inimigos ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, reflitamos, se talvez eu não consigo ainda dar o perdão, ainda consta algo dentro do meu coração e ainda eu estou achando que estou vivendo bem o cristianismo, posso te dizer com todas as palavras, você está longe de ser cristão. Um cristão que não perdoa não é cristão. Ah, mas padre, você não sabe o que aconteceu. Independente do que for. O próprio Deus que se encarnou morreu inocente, ele não tinha nenhuma culpa e ainda assim perdoou. Então você acha que o seu motivo para não dar perdão é maior do que do próprio Cristo? Então vamos lá, vamos pegar a sua imagem, colocar no lugar da cruz e montar uma nova religião, porque você sofre mais do que Jesus. Se queremos ser cristãos, precisamos nos submeter a tudo que ele submeteu. De forma sangrenta ou incruenta. Mas somos chamados a essa vivência. Senão eu não vou ser todo. Eu vou entregar aquilo que basta, aquilo que eu desejo entregar, e um pouco eu guardo para mim. Vivendo um grande egoísmo cristão. E nessa imitação vai gerar em mim uma intimidade, aonde eu passo a conhecer a Cristo e Cristo passa a me conhecer.
E esse é o primeiro passo para entrarmos no céu. Diante de várias passagens onde o Senhor fala do fim dos tempos, ele tem uma que é sensacional, que fala: quando vocês baterem na porta, eu vou falar, eu não vos conheço. Então, precisamos pertencer a Cristo para que Ele nos conheça. Porque Ele só vai deixar entrar no seu lar, que é o paraíso, se Ele me conhecer, de coração, de corpo e de alma, para que eu possa entrar. Então, meus irmãos, precisamos entender que nos dias de hoje, percebendo toda essa entrega, toda essa necessidade que temos de nos desapegar de nós e do mundo, nós precisamos entender que nós estamos diante de uma batalha. E é crucial escolhermos um lado, porque depois não dá mais para voltar atrás. Existe, e eu tirei isso de uma pregação, inclusive do Padre Paulo, quando ele fala isso, né? Uma inimizade entre a serpente e Maria, entre os filhos da serpente e os filhos de Maria. Precisamos refletir que nas nossas atitudes refletem o quê? Uma filiação da serpente ou uma filiação mariana? Eu busco imitar e fugir do pecado e fugir das ocasiões, ou eu continuo utilizando aquela frase de praxe: padre, são aqueles pecadinhos, né, que todo mundo tem, e a gente não consegue deixar de cair. Não consegue porque não pertence a Deus. Se pertencesse, fugiria do pecado. Porque se os santos conseguiram e foram tão pecadores quanto nós, porque ainda estamos dando desculpas de que certos pecadinhos a gente não consegue fugir? Alto lá. É você que está fugindo do pecado ou está pedindo a graça para te auxiliar? Porque se continuar colocando a conta nas suas forças, você não está desapegando de si. Você continua mais apegado a si mesmo, às suas vontades, aos seus desejos, aos seus sentimentos, e deixando Deus de lado. Já passou, na verdade, eu coloquei aqui, já está na hora de abandonar o pecado. Não, já passou da hora de abandonarmos o pecado. Isso eu coloco nós, porque eu também me incluo nisso. Também preciso abandonar o pecado, se eu quiser ser santo. Porque senão vai sacerdócio e tudo para o inferno. Já passou da hora de compreendermos que esse caminho que estamos fazendo, se o pecado ainda é presente, é o caminho de nossa condenação. Porque os santos fizeram diferente, nos mostram isso. Uma pequena curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o tratado, depois que São Luís escreveu, ele ficou mais de 100 anos escondido, se perdeu ali no meio da Idade Média ali. No início da Idade Moderna que ele foi achado. O demônio fez que fez de tudo para esconder esse tratado, para justamente a gente não entender como deve ser essa entrega. E agora, facilitados pela graça de Deus, pela providência divina, nós temos acesso a esse grande tesouro. Será que a gente ainda vai continuar ignorando que somos capazes de sermos santos? Vamos continuar nos flagelando porque eu sou muito pecador. Horas, o Senhor sabe que você é pecador. Só que não é o fato de se reconhecer pecador que eu devo ficar no pecado. Eu sou pecador, mas para sair de lá e alcançar a santidade. Tomar vergonha na cara. No capítulo 12 fala dessa grande batalha, né? Do Apocalipse. A grande batalha dos filhos da serpente com os filhos da mulher. Qual é o lado que você está escolhendo? Lá no escondido do seu quarto, da sua casa, aonde ninguém pode ver suas atitudes e pensamentos, somente Deus. Porque essa batalha acontece a todo instante. Nesse momento está acontecendo essa batalha e ao mesmo tempo que Deus pede, se concentra na homilia.
O demônio está te dando sono, está te distraindo, está lembrando de preocupações que você tem que resolver. E de que lado você se encontra? Aonde você está se lançando? Depois que eu preparei parte dessa homilia, eu coloquei aqui até em caixa alta. Eu escolhi o meu lado. Eu sou todo da Imaculada. E daqui para frente que as minhas atitudes sejam tal. Mas sozinho eu não alcanço. O povo precisa também desejar isso. Porque um pastor não é um pastor sem ovelhas. Sem ovelhas ele não tem nada. Na verdade, perdeu tudo que o Senhor confiou. Então, caminhemos, filhos. Fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, no choro e na angústia de uma mãe. Já parou para pensar nisso? Que um Deus se encarnou para morrer por você. E Ele deseja que você experimente um amor. E se desapegue dessa sua confusão que o mundo cria cada dia mais na sua cabeça. Nós pertencemos à Imaculada. E devemos pertencer a cada dia. É um dia após o outro renovando essa pertença. É um dia após o outro fugindo do pecado. Afinal de contas, se foi por ela que Cristo veio a nós, será por ela que nós iremos a Cristo. No Evangelho, Jesus afirma diante da cura daqueles homens a seguinte frase: faça-se conforme a vossa fé, e eles se curaram. Agora, diante dessa afirmação, de um desejo que nós temos de pertencer à Imaculada, e o Senhor responder para nós: faça-se conforme a nossa fé, pertenceremos à Imaculada? Pertenceremos a Cristo, seremos santos? Deixemos que Nossa Senhora possa cuidar de nós, assim como ela cuidou do seu filho, com toda a proteção possível, na graça do Espírito Santo. Uma coisa é certa: ela não te roubará como os pecados, como o demônio vai te fazer, mas te levará a Cristo e te fará ter a melhor e maior experiência com Jesus, com o amor de Deus. Porque o sangue que correu no Cristo e Ele derramou por nós foi o sangue que correu também em Nossa Senhora. O coração que batia nas mesmas batidas do seu filho. E a dor que ela sentiu pelo seu filho também foi entregue para sentir por nós também. Que nossa vida seja agora condizente com essa pertença. Que possamos, dia após dia, pertencer à Imaculada, pertencer à Nossa Senhora, para que Cristo possa viver e ser um único, assim como habitou no coração de Maria, ser o único a habitar em nossos corações.